A distribuição legal, jurisdicional e convencional do ônus da prova no novo Código de Processo Civil Brasileiro. Fred Edidier Júnior. Resumo. O texto propõe-se a examinar, dogmaticamente, a disciplina normativa do ônus da prova no direito processual civil brasileiro. Introdução. Os problemas sobre o ônus da prova são universais, desconhece-se ordenamento jurídico que não tente de algum modo resolvê-los. O novo Código de Processo Civil Brasileiro, publicado em 2015, trouxe importantes inovações sobre esse tema. A consagração legislativa expressa da possibilidade de o juiz redistribuir o ônus da prova, caso a caso, muito possivelmente seja inédita e, por isso, possa vir a servir como paradigma para outros países. Este ensaio dedica-se a apresentar os contornos dogmáticos da disciplina do ônus da prova no direito processual civil brasileiro, estruturado pelo Código de 2015. As referências à CPC são ao direito brasileiro. Conceito de ônus da prova. Dimensões, funções, objetiva e subjetiva. Ônus é o encargo cuja inobservância pode colocar o sujeito numa situação de desvantagem. Não é um dever e, por isso mesmo, não se pode exigir o seu cumprimento. Normalmente, o sujeito a quem se impõe o ônus tem interesse em observá-lo, justamente para evitar essa situação de desvantagem que pode advir da sua inobservância. Ônus da prova é, pois, o encargo que se atribui a um sujeito para demonstração de determinadas alegações de fato. Esse encargo pode ser atribuído, e, pelo legislador, 2, pelo juiz ou, 3, por convenção das partes. A atribuição feita pelo legislador é prévia e estática, invariável de acordo com as peculiaridades da causa. A distribuição feita pelo juiz ou pelas partes é considerada dinâmica, porque feita à luz de uma situação concreta. O legislador, conforme será visto adiante, estabelece abstratamente quem arca com a falta de prova, são as chamadas regras gerais sobre ônus da prova. Mas essas regras podem ser alteradas, em determinadas circunstâncias, pelo juiz ou, atendidos certos requisitos, por convenção das partes. As regras de ônus da prova devem ser analisadas a partir de duas perspectivas, dimensões ou funções. Numa primeira perspectiva, elas são regras dirigidas aos sujeitos parciais, orientando, como um farol, a sua atividade probatória. Tais regras predeterminam os encargos probatórios, estabelecendo prévia e abstratamente a quem cabe o ônus de provar determinadas alegações de fato. Fala-se aí em ônus subjetivo ou função subjetiva das regras do ônus da prova, que permite dar conhecimento a cada parte de sua parcela de responsabilidade na formação do material probatório destinado à construção do juízo de fato. O desejo de obter a vitória cria para a litigante a necessidade, antes de mais nada, de pesar os meios de que se poderá valer no trabalho de persuasão, e de esforçar-se, depois, para que tais meios sejam efetivamente utilizados na instrução da causa. Fala-se, ao propósito, de ônus da prova, num primeiro sentido, ônus subjetivo ou formal. Sucede que é possível que as provas produzidas sejam insuficientes para revelar a verdade dos fatos. Mesmo sem prova, porém, impõe-se ao juiz o dever de julgar afinal, é vedado ou non licet. A partir daqui entra a segunda perspectiva pela qual se podem enxergar as regras sobre ônus da prova, trata-se de regramento dirigido ao juiz,
uma regra de julgamento, que indica qual das partes deverá suportar as consequências negativas eventualmente advindas da ausência, ao final da atividade instrutória, de um determinado elemento de prova. Sob esse ângulo, fala-se em ônus objetivo. Em síntese, as regras processuais que disciplinam a distribuição do ônus da prova tanto são regras dirigidas às partes, na medida em que as orientam sobre o que precisam provar, ônus subjetivo, como também são regras de julgamento dirigidas ao órgão jurisdicional, tendo em vista que o orientam sobre como decidir em caso de insuficiência das provas produzidas, ônus objetivo, o último refúgio para evitar o non licet. A análise e eventual aplicação das regras do ônus da prova sob essa perspectiva objetiva será feita apenas após o encerramento da fase instrutória, no momento do julgamento. Somente então o magistrado vai verificar se as alegações de fato estão, ou não, provadas. Quanto àquelas que estão provadas, tem-se entendido que não é determinante, no momento da análise judicial do material probatório, discernir quem produziu a prova trazida aos autos. Não se deve, porém, minimizar a importância da função subjetiva das regras sobre ônus da prova, seja quanto à determinação do comportamento da parte na condução do processo, seja quanto à eventual influência que, sob essa ótica, a análise das provas possa gerar na convicção do magistrado. Como se verá adiante, exatamente porque as regras de ônus da prova criam expectativas para as partes quanto a uma possível futura decisão é que eventual redistribuição desse ônus, com aplicação da redistribuição judicial do ônus da prova, deve ser feita em momento anterior ao da decisão, de modo a permitir que a parte redimensione a sua participação no processo. Correta, portanto, a lição de Arthur Carpes, se a repartição do ônus da prova possui influência na participação das partes na medida em que vai servir à estruturação da sua respectiva atividade probatória, e tal participação constitui elemento fundamental para a construção da decisão justa, não se pode mais minimizar a importância da função subjetiva. Mesmo, porém, no momento do julgamento, o chamado ônus subjetivo da prova pode, eventualmente, contribuir para influenciar o convencimento do magistrado. À luz da presença ou da ausência de prova quanto a determinada alegação de fato, pode não ser de todo irrelevante saber quem, em princípio, deveria tê-la produzido. Flávio Luiz Archel lembra, corretamente, que na mesma medida em que as declarações da testemunha que favoreçam a parte que a arrolou possam eventualmente ser vistas com algum ceticismo decorrente da mencionada origem, declarações prestadas em desfavor da parte que arrolou podem ser tidas como mais rigorosamente isentas e, portanto, dignas de maior consideração. Assim, pode ser que haja, sim, relevância em analisar se uma prova que está nos autos efetivamente foi carreada por quem, efetivamente, tinha o ônus de trazê-la, ou se uma prova faltante poderia ter sido trazida, com indiscutível facilidade, por uma das partes, ainda que desonerada de fazê-lo. Essa análise pode contribuir para uma leitura do comportamento das partes e para uma avaliação do seu grau de empenho e comprometimento com o processo, o que, somado a outros elementos colhidos nos autos, pode ser determinante para o acolhimento ou rejeição da sua tese. Ônus da prova como regra de julgamento e de aplicação subsidiária. As regras do ônus da prova, em sua dimensão objetiva, não são regras de procedimento, não são regras que estruturam o processo. São regras de juízo, isto é, regras de julgamento, conforme se viu,
orientam o juiz quando há um non-licet em matéria de fato. Vale observar que o sistema não determina quem deve produzir a prova, mas sim quem assume o risco caso ela não se produza. Mas essas regras só devem ser aplicadas subsidiariamente. Por essa razão, disse que, com o juízo de verossimilhança, deixa de existir o motivo para a aplicação de qualquer regra de distribuição do ônus da prova, pois está o juiz autorizado a julgar com base em prova prima facie ou prova de verossimilhança. Da mesma forma, quando as partes se tenham desincumbido do ônus da prova, não haverá possibilidade de non-licet. Portanto, o juiz julgará de acordo com as provas e seu convencimento. Distribuição legal do ônus da prova. Generalidades. Como dito anteriormente, o ônus da prova pode ser atribuído pelo legislador, pelo juiz ou por convenção das partes. O legislador distribui estática e abstratamente esse encargo, art. 373, CPC. Segundo a distribuição legislativa, compete, em regra, a cada uma das partes o ônus de fornecer os elementos de prova das alegações de fato que fizer. A parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o juiz da veracidade do fato deduzido como base da sua pretensão/exceção, afinal é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento. O CPC, ao distribuir o ônus da prova, levou em consideração 3 fatores: a posição da parte na causa, se autor ou réu; a natureza dos fatos em que funda sua pretensão/exceção, constitutivo, extintivo, impeditivo ou modificativo do direito deduzido; e o interesse em provar o fato. Assim, ao autor cabe o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova do fato extintivo, impeditivo ou modificativo deste mesmo direito, art. 373, CPC. Dessa forma, é possível classificar os fatos deduzidos, quanto à sua natureza e ao efeito jurídico que podem produzir, em constitutivos, modificativos, impeditivos ou extintivos. O fato constitutivo é o fato gerador do direito afirmado pelo autor em juízo. Compõe um suporte fático que, enquadrado em dada hipótese normativa, constitui uma determinada situação jurídica, de que o autor afirma ser titular. Como é o autor que pretende o reconhecimento deste seu direito, cabe a ele provar o fato que determinou seu nascimento. Por exemplo, um contrato de locação e seu inadimplemento são fatos constitutivos do direito de restituição da coisa locada. Um testamento e o falecimento do testador geram direito à sucessão. Um ato ilícito e culposo, causador de dano, faz nascer direito de indenização, etc. O réu pode defender-se simplesmente negando os fatos trazidos pelo autor, quando sobre ele, a princípio, não pesa qualquer ônus de prova sem excluir a possibilidade de contraprova abaixo mencionada. Trata-se da chamada defesa direta. Mas se trouxer fatos novos, defesa indireta, aptas a modificar o direito do autor, extingui-lo ou impedir que ele nasça, cabe-lhe o encargo legal de prová-los. Afinal de contas é seu interesse que esse direito não seja reconhecido. A posição do réu é, nesse sentido, até cômoda, dentro do processo, vez que sobre ele só recairá o ônus de provar, quando demonstrado o fato constitutivo do direito pelo autor. Sem prova do fato gerador de seu direito, o autor inevitavelmente sucumbe independentemente de qualquer esforço probatório do réu. Na verdade, só se exige esforço probatório do réu em 2 situações: a. Provado o fato constitutivo do direito do autor,
cabe ao réu provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo deste direito, eventualmente alegado, ou b. provado o fato constitutivo do direito do autor. Se o réu se limitou a negá-lo, sem aduzir nada de novo, cabe-lhe fazer a contraprova, de forma a demonstrar o contrário. A contraprova pode servir tanto para revelar a ilegitimidade formal ou material da prova trazida pelo autor sobre o fato, como para afastar a ocorrência do próprio fato. O réu pode deduzir 3 tipos de fatos novos: extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado. A prova de todos esses fatos novos, que, de alguma forma, abalam o direito afirmado pelo autor, é encargo do réu. O fato extintivo é aquele que retira a eficácia do fato constitutivo, fulminando o direito do autor e a pretensão de vê-lo satisfeito, tal como o pagamento, a compensação e a decadência legal. Pode ser connatural ao direito, já nascendo com ele confere-se o direito ou seu exercício até certo termo, determinado por prazo prescricional ou decadencial, cuja ocorrência gera extinção do direito ou sucessivo, posterior ao seu nascimento, pagamento ou compensação. Mas o fato extintivo connatural ao direito pode ser neutralizado temporariamente com a superveniência de um fato novo que reforce o fato constitutivo, tal como a interrupção da prescrição. O fato impeditivo é aquele cuja existência obsta que o fato constitutivo produza efeitos e o direito, dali, nasça, tal como a incapacidade, o erro, o desequilíbrio contratual. Pode ser connatural ao fato gerador como, por exemplo, o desequilíbrio contratual ou a ausência de boa-fé na conclusão de um negócio ou a ele antecedente, anterior, tal como a incapacidade. Mas, jamais, será sucessivo ou posterior. Isso porque está sempre ligado à ausência de requisito de validade do ato gerador. Chiovenda explica que, para o nascimento de um direito, é necessária a presença de a. causas eficientes, que são circunstâncias que têm por função específica dar nascimento ao direito, compõem o próprio fato constitutivo do direito, e b. causas concorrentes, que são circunstâncias que devem concorrer para que o fato constitutivo, causa eficiente, produza seu efeito regular, dar nascimento ao direito, e cuja ausência obsta sua produção, isto é, são fatos impeditivos do direito. O fato impeditivo é um fato de natureza negativa, é a falta de uma circunstância, causa concorrente, que deveria concorrer para que o fato constitutivo produzisse seus efeitos normais. Por isso, em qualquer caso, tanto a presença de fatos constitutivos, causa eficiente, como a ausência de fatos impeditivos, presença de causa concorrente, são igualmente necessárias à existência do direito. É o que se observa não só no contexto dos fenômenos jurídicos, como também dos fenômenos naturais, como demonstra o autor italiano já citado. Constata-se que, no âmbito dos fenômenos jurídicos, se enquadra como fato impeditivo do nascimento de um direito, em regra, a ausência dos requisitos de validade do fato gerador, sempre ato jurídico, e como fato constitutivo do direito a presença dos seus pressupostos de existência. O fato modificativo, a seu turno, é aquele que, tendo por certa a existência do direito, busca, tão somente, alterá-lo tal como a moratória concedida ao devedor. Essa é, porém, apenas a regra geral que estrutura o processo civil brasileiro. A distribuição do ônus da prova pode ser feita dinamicamente, à luz das circunstâncias do caso, ora pelo juiz, ora pelas próprias partes.
A inversão ou plegis do ônus da prova. Há casos em que o legislador altera a regra geral e cria hipóteses excepcionais de distribuição do ônus da prova. Ao autor não caberia o ônus da prova do fato constitutivo, por exemplo. Há quem denomine esses casos de inversão ou plegis do ônus da prova. É uma técnica de redimensionamento das regras do ônus da prova, em homenagem ao princípio da adequação. A inversão ou plegis é determinada pela lei, a prioristicamente, isto é, independentemente do caso concreto e da atuação do juiz. A lei determina que, numa dada situação, haverá uma distribuição do ônus da prova diferente do regramento comum previsto no art. 373 do CPC. Rigorosamente, não há aí qualquer inversão, há, tão somente, uma exceção legal à regra genérica do ônus da prova. É, pois, igualmente, uma norma que trata do ônus da prova, excepcionando a regra contida no art. 373 do CPC. Por conta disso, é também uma regra de julgamento, ao fim do litígio, o juiz observará se as partes se desincumbirão dos seus respectivos ônus processuais, só que, em vez de aplicar o art. 373 do CPC, aplicará o dispositivo legal específico. A inversão ou plegis do ônus da prova é um caso de presunção legal relativa. A parte que alega o fato está dispensada de prová-la. Cabe à outra parte o ônus da prova de que o fato não ocorreu. Bom exemplo de inversão ou plegis é o da prova de propaganda enganosa, em causas de consumo. O art. 38 do Código de Defesa do Consumidor determina que o ônus da prova da veracidade e da correção da informação ou comunicação publicitárias cabe a quem as patrocina. A regra do ônus da prova para determinar a correção ou veracidade da informação publicitária é a de que cabe ao fornecedor o patrocinador da publicidade, o anunciante, que é quem contrata a campanha das agências e dos veículos e quem se beneficia da mensagem publicitária fazer a prova. Prova diabólica. Prova duplamente diabólica. A prova diabólica é aquela cuja produção é considerada como impossível ou muito difícil. Trata-se de expressão que se encontra na doutrina para fazer referência àqueles casos em que a prova da veracidade da alegação a respeito de um fato é extremamente difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de permitir tal demonstração. Um bom exemplo de prova diabólica é a do autor da ação de uso capião e especial, que teria de fazer prova do fato de não ser proprietário de nenhum outro imóvel, pressuposto para essa espécie de uso capião. É prova impossível de ser feita, pois o autor teria de juntar certidões negativas de todos os cartórios de registro de imóvel do mundo. Outro exemplo de prova diabólica são os factos que ocorrem em ambiente fechado ou de acesso restrito. Há quem use a expressão para designar a prova de algo que não ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo. Sucede que nem toda prova diabólica se refere a fato negativo, basta pensar, por exemplo, que nem sempre o autor terá acesso à documentação que corrobora a existência de um vínculo contratual, fato positivo, em sede de uma ação revisional. E nem todo fato negativo é impossível de ser provado, demandando prova diabólica, certidões negativas emitidas por autoridade fiscal. Quando se está diante de uma prova diabólica, algumas soluções podem ser adotadas. Dentre essas soluções, pode-se utilizar a prova indiciária, a prova por amostragem ou ainda a chamada probatio levier. Em outras palavras,
Esse abaixamento do grau de convicção de que fala o excerto transcrito quer dizer que o magistrado estaria autorizado a, diante de certos fatos cuja prova é difícil, reputá-los ocorridos com base num juízo de aparência, calcado nas máximas de experiência. Pode ser, no entanto, que a prova seja insuscetível de ser produzida por aquele que deveria fazê-lo, de acordo com a lei, mas apta a ser realizada pelo outro. Nessa hipótese, caso as próprias partes não tenham convencionado validamente a distribuição do ônus da prova de modo diverso ao estabelecido pelo legislador, poderá o juiz distribuí-lo dinamicamente, caso a caso, na fase de saneamento ou instrutória em tempo de o onerado dele desincumbir-se. É o caso da prova unilateralmente diabólica, isto é, impossível, ou extremamente difícil, para uma das partes, mas viável para a outra. No entanto, existem situações em que a prova do fato é impossível ou muito difícil para ambas as partes é bilateralmente diabólica. É o que Marinoni chama de situação de inesclarecibilidade. Em tais casos, não cabe ao juiz manter o ônus da prova com aquele que alegou o fato, tampouco invertê-lo, na fase de saneamento, ou probatória, para atribuí-lo ao seu adversário, art. 373, segundo, CPC. Em razão disso, ao fim da instrução, o juiz pode não chegar a um grau mínimo de convicção, e uma das partes deverá arcar com as consequências gravosas deste seu estado de dúvida, afinal, é vedado o non licet. Para definir qual será sua regra de julgamento, ônus objetivo, cabe ao juiz verificar, ao fim da instrução, qual das partes assumiu o risco de inesclarecibilidade, submetendo-se à possibilidade de uma decisão desfavorável. Assim, se o fato insuscetível de prova for constitutivo do direito do autor, e o autor assumiu o risco de inviabilidade probatória, inesclarecibilidade, o juiz, na sentença, deve aplicar a regra legal, 373, CPC, do ônus da prova, regra de julgamento, e dar pela improcedência, mas se foi o réu que assumiu o dito risco, o juiz deve, depois da instrução e antes da sentença, inverter o ônus da prova e emtinhá-lo, o réu, para que se manifeste, para, só então, dar pela procedência. Tome-se o seguinte exemplo, extraído da doutrina de Gerard Walter. Um nadador iniciante faleceu na piscina de um clube social, de nadadores, de grande profundidade, que jamais fora identificada ou sinalizada como imprópria para os neófitos como determinam as leis. Seus familiares ajuizaram ação indenizatória em face do clube social sob o argumento de que a vítima morreu afogada. O clube social, em sua defesa, sustenta que o falecimento se deu por um colapso cardíaco ou circulatório, o que é fato natural excludente de nexo de causalidade. Ao longo do processo, constatou-se que nenhum dos fatos, afogamento ou colapso, era passível de prova sequer por indício, imperando a dúvida, uma situação de inesclarecibilidade. Perceba-se, contudo, que o clube social, ao furtar-se de cumprir seu dever legal de definir a piscina como imprópria para uso de iniciantes, aceitou o risco de causar acidentes deste viés e produzir dano, bem como o risco de não deter meio de prova apto a excluir o nexo de causalidade entre o descumprimento do seu dever de proteção/prevenção, com sinalização devida, e o acidente fatal. Assumiu, pois, o risco da inesclarecibilidade, devendo o julgador inverter o ônus da prova, antes da sentença em tempo de exercer o contraditório, para, em seguida, condená-lo a indenizar a vítima. Parece que, nestes casos,
estaria o juiz valendo-se de prova prima facie, pauta-se no que usualmente ocorre, máxima de experiência, para presumir o afogamento. Calca-se nas regras de experiência, para se convencer da ocorrência do fato não provado. Talvez aqui se encaixe, com perfeição, a visão de Kazuo Watanabe exposta linhas atrás de que a inversão do ônus da prova nada mais é do que um julgamento por verossimilhança que é aquele promovido pela prova de primeira aparência ou por verossimilhança, prova prima facie. Ônus da prova de fato negativo. Fato negativo pode ser objeto de prova. Atualmente, a ideia de que os fatos negativos não precisam ser provados, negativa non sunt probanda, há muito já não tem valor. Todo fato negativo corresponde a um fato positivo, afirmativo, e vice-versa. Se não é possível provar a negativa, nada impede que se prove a afirmativa correspondente. É preciso distinguir, entretanto, as negativas absolutas das relativas. A negativa absoluta é a afirmação pura de um não-fato, indefinida no tempo e barra ou no espaço, jamais usou um biquíni de lacinho. Já a negativa relativa é a afirmação de um não-fato, definida no tempo e barra ou no espaço, justificada pela ocorrência de um fato positivo fácil de perceber quando lembramos dos álibis. Na noite do Réveillon, não cometeu adultério no apartamento 501, do Hotel Copacabana, pois estava hospedada com amigas no Eco Resort, na Praia do Forte, Bahia. Por isso, disse, atualmente, que somente os fatos absolutamente negativos, negativas absolutas / indefinidas, são insuscetíveis de prova e não pela sua negatividade, mas, sim, pela sua indefinição. Para um fato ser probando, é indispensável que seja ele determinado, isto é, identificado no tempo e no espaço. É dessa regra que resulta não ser o fato indeterminado ou indefinido passível de prova. Não é possível, por exemplo, provar que a parte nunca esteve no município de São Paulo. Nesses casos, o ônus probatório é de quem alegou o fato positivo de que ela, a parte, esteve lá. Em alguns casos, a negativa absoluta e indefinida pode ser provada ou, ao menos, presumida, a partir do uso de mecanismos específicos. É possível provar, por exemplo, a inexistência de contas bancárias em nome de determinada pessoa, com uma declaração do Banco Central. Um meio de prova de que não há débitos fiscais pendentes é a chamada certidão negativa, expedida pelas autoridades fiscais. A viabilidade de demonstração de negativas indefinidas deve-se, sobretudo, ao fato de existirem certos órgãos centralizadores de dados, informações e registros, aptas a atestar fatos deste viés, muitos deles estatais, Receita Federal, cartórios de imóveis, etc. No mais, inegável é a possibilidade de prova de negativa absoluta por confissão extraída em depoimento pessoal. Já os fatos relativamente negativos, negativas definidas / relativas, são aptas a serem provados. Se alguém afirma, por exemplo, que, em 09 de dezembro, não compareceu à academia pela manhã, porque foi ao médico, é possível provar indiretamente a não ida à academia, não fato, se houver comprovação de que esteve toda a manhã no consultório médico. Para Arruda Alvim, neste caso, o das negativas relativas, o ônus da prova será bilateral, de ambas as partes, o que não parece adequado, pois esse tipo de ônus compartilhado não funciona como regra de julgamento. Ora,
como deve o juiz julgar a causa se nenhuma das partes se desincumbiu do seu ônus, imposto a ambas. O ônus de prova tem de ser unilateral. Assim, neste particular, é preciso distinguir duas diferentes hipóteses. Quando a parte deduz uma negativa relativa como não fato constitutivo do seu direito, cabe a ela o ônus de demonstrar indiretamente sua não ocorrência, com a prova do fato positivo correlato. Por exemplo, se um indivíduo pretende afastar judicialmente uma multa de trânsito, direito potestativo, sob o argumento de que não conversava ao telefone, na condução do seu veículo, no dia 12 de novembro de 2007, às 09h00, na Avenida Otávio Mangabeira, fato negativo, porque estava com seu veículo estacionado, neste mesmo momento, em determinado estacionamento público, em frente à Casa do Comércio, fato positivo, cabe-lhe o encargo de provar, de forma indireta, o fato negativo, com a demonstração do fato positivo que a ele corresponde. Mas é possível que a parte deduza negativa relativa, em sua defesa, para desmentir fato constitutivo do direito do seu adversário, nega o fato trazido pela contraparte, fazendo, simultaneamente, uma afirmação de fato positivo que demonstra a sua não ocorrência. O ônus é unilateral e pode o juiz agir de duas diferentes formas, ou mantém a regra legal de ônus de prova, que impõe ao autor o encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, art. 373, e, CPC, sendo que, feita a prova pelo autor, só resta ao réu a possibilidade de contraprova, ou, percebendo que o adversário, réu, tem melhores condições de atender ao encargo probatório, inverte o ônus da prova, na fase de saneamento ou instrução, distribuindo dinamicamente o ônus da prova. Como será visto em item a seguir, para que ele, réu, prove o contrário, ainda que de forma indireta, com a demonstração do fato positivo, e novo, por ele aduzido. Imagine-se que o autor afirmou que o réu conduzia seu veículo em alta velocidade na Avenida Anita Garibaldi, na manhã do dia 2 de junho de 2007, e o atropelou, fato positivo constitutivo do seu direito. O réu, em sua defesa, assevera que não estava na condução do seu carro no dia e na hora apontados, fato negativo, pois já o tinha transferido, nesta data, a terceiro, fato positivo correlato. Aplicar-se, como dito, a regra geral, art. 373, e, CPC, cabendo ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, o que não exclui a possibilidade de o juiz distribuir dinamicamente o ônus da prova, por considerar que a outra parte tem melhores condições de provar o contrário. Distribuição convencional do ônus da prova. O terceiro do art. 373 do CPC permite que as próprias partes distribuam o ônus da prova mediante convenção, que pode ser firmada antes ou mesmo no curso do processo, art. 373, quarto. Tem-se aí típico negócio jurídico processual. A convenção pode recair sobre o ônus da prova de qualquer fato. Pode tratar-se de fato simples ou de fato jurídico, fato relativo a negócio jurídico ou a vínculo extracontratual, fato lícito ou ilícito, etc. Não há razão para restringir essa convenção a fatos do próprio negócio em que a convenção porventura esteja inserida. A convenção sobre o ônus da prova pode ser, aliás, um negócio jurídico autônomo, sem qualquer relação com um negócio anterior e a possibilidade de essa convenção realizar-se na pendência de um processo reforça essa conclusão.
é passível de invalidação, entretanto, a convenção sobre ônus da prova quando, a, recair sobre direito indisponível da parte, art. 373, terceiro, e, b, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito, art. 373, terceiro, segunda. Esse negócio jurídico, então, pode ser realizado tanto extrajudicialmente, como judicialmente, após o início do processo. Bem analisadas essas situações, parece-nos que bastaria ao legislador tratar da segunda hipótese, é vedada a convenção sobre ônus da prova que torne excessivamente difícil o exercício de um direito, o que vale para os direitos disponíveis ou indisponíveis. Sim, porque se a convenção firmada recai sobre fatos ligados a direito indisponível, tornando mais fácil para a parte a comprovação desses fatos, obviamente que ela não poderia ser invalidada. O que o inciso I pretende é evitar que um direito indisponível deixe de ser exercido por dificuldades quanto à prova dos fatos que lhe são subjacentes, caso em que a convenção sobre o ônus da prova poderia representar, por via oblíqua, a própria disponibilidade do direito. Exemplo de convenção que recai sobre fato ligado a direito indisponível e é, nada obstante, válida, em termo de ajustamento de conduta, negócio jurídico para a solução de problemas relativos aos direitos coletivos. Determinada empresa se compromete a adequar o seu processo produtivo às diretrizes de proteção ao meio ambiente, assumindo o ônus de, na hipótese de ser demandada, provar que as providências adotadas e materiais utilizados não agridem o equilíbrio do meio ambiente. Percebe-se que, no contexto, se discute direito indisponível, direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, e a convenção recai sobre fato a ele vinculado, atos de degradação do meio ambiente, mas não compromete o seu exercício, aliás, o facilita. A convenção sobre ônus da prova é útil exatamente nos mesmos casos em que se permite a distribuição feita pelo juiz, conforme será visto adiante. O art. 51, sexta, Código de Defesa do Consumidor, cuida da nulidade de convenção quando imponha ao consumidor o ônus da prova das suas alegações. Trata-se de norma que complementa o disposto no CPC. É como se houvesse um terceiro inciso no terceiro do art. 373 do CPC. Esse dispositivo não proíbe a convenção sobre o ônus da prova, mas, sim, taxa de nula a convenção, se trouxer prejuízo ao consumidor. Uma vez firmada a convenção, e desde que satisfeitos os requisitos de validade, ela é imediatamente eficaz. Aplicar-se aqui o disposto no art. 200 do CPC, é desnecessária a homologação pelo juiz para que o negócio seja imediata e plenamente eficaz. É relevante destacar que as convenções sobre o ônus da prova não impedem a utilização da iniciativa probatória do magistrado. Realizado o negócio probatório, permanece a possibilidade de atuação do magistrado, que pode realizar a atividade probatória, desde que em seus limites, tendo tal convenção processual influência apenas na aplicação do ônus objetivo da prova, se for o caso. Tendo em vista essa situação, certa doutrina defende a inoperância da inversão negocial, pois os poderes instrutórios do magistrado prevaleceriam sobre essa convenção, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas ainda que as partes houvessem pactuado diversamente. Ocorre que esse posicionamento doutrinário encontrasse em desacordo com a lógica probatória. A disposição refere-se ao ônus objetivo e não ao sujeito que deverá produzir a prova que,
por conta da regra de aquisição processual da prova, é questão irrelevante quando há suficiência probatória. Na verdade, assumindo o referido posicionamento, qualquer modalidade de inversão ou dinamização probatória tornar-se-ia inútil. Em nenhuma das possibilidades de dinamização é impedida a atividade probatória do órgão julgador. Acontece que, havendo essa inversão, a natural modificação na atuação probatória das partes ônus subjetivo como também a modificação de quem arcará com os riscos de não se desincumbir do ônus probatório ônus objetivo, mas nada dispõe sobre os poderes probatórios do magistrado. A doutrina brasileira não prestigia a distribuição convencional do ônus da prova, embora se empolgue com a distribuição judicial do ônus da prova, como se verá adiante. Tem razão Robson Renaud Godinho quando manifesta o seu estranhamento quanto ao fato de que praticamente não se vê a referência à participação das partes na fixação da disciplina concreta de seus encargos. O autor enxerga aí um sintoma da negligência com que se vem tratando a questão da autonomia privada no processo, especialmente em matéria probatória, em cujo regulamento se pode ver um dispositivo que expressamente prevê a possibilidade de as partes, convencionalmente, promoverem uma distribuição do ônus da prova de modo distinto daquele previsto na lei. Ele continua, realmente, é revelador que se identifique a insuficiência das regras abstratas de distribuição do ônus da prova, escrevam-se laudas sobre a necessidade de uma teoria dinâmica da carga probatória, prevejam-se modificações legislativas nesse sentido, decisões sufraguem a teoria e prossiga um silêncio que em certo modo é eloquente sobre a autonomia das partes para a regulação da matéria, inclusive em conjunto com o juiz e, se for o caso, o membro do Ministério Público. Afigura-se sintomático que se pleiteie a dinamização do ônus da prova e se ignora a possibilidade de as partes disciplinarem os respectivos encargos. Distribuição do ônus da prova feita pelo juiz. Generalidades. O legislador brasileiro autoriza o juiz a, preenchidos certos pressupostos, redistribuir o ônus da prova, diante de peculiaridades do caso concreto. A redistribuição é feita caso a caso. É chamada, por isso, de distribuição dinâmica do ônus da prova embora, como já se viu, também seja dinâmica a distribuição feita por convenção das partes. A redistribuição judicial do ônus da prova pode ser feita de ofício e é impugnável por agravo de instrumento, art. 1015, 11, CPC. É preciso destacar que a regra é a distribuição legal do ônus da prova, a dinamização depende de decisão do magistrado, seja de ofício, seja a requerimento de uma das partes. Ou seja, a dinamização é excepcional e depende do reconhecimento dos pressupostos do primeiro do art. 373. A técnica é consagração do princípio da igualdade e do princípio da adequação. Visa-se ao equilíbrio das partes, art. 7º, CPC. O ônus da prova deve ficar com aquele que, no caso concreto, tem condições de suportá-lo. O processo deve, ainda, ser adequado às peculiaridades do caso, sempre que a regra geral se revelar com elas incompatível. O CPC prevê a possibilidade de distribuição do ônus da prova pelo juiz. O Código de Defesa do Consumidor também o faz, para as causas de consumo e sempre em favor do consumidor. A previsão do CPC não faz distinção em relação ao beneficiário da inversão, que pode ser o autor ou a parte. Esta regra do CPC é, por isso, uma regra geral. Esse item examinará as duas. De todo modo,
ambas devem observar pressupostos formais. Assim, primeiramente serão examinados os pressupostos formais para a distribuição dinâmica do ônus da prova feita pelo juiz e, em seguida, os pressupostos materiais, específicos de cada uma das hipóteses. É importante registrar, finalmente, que a norma jurídica que autoriza a redistribuição do ônus da prova pelo juiz não se confunde com a norma jurídica que atribui ônus da prova a uma das partes. A segunda é, como se viu, uma norma de julgamento, que serve para que o juiz possa decidir a causa em situações de ausência de prova. A primeira é uma regra que autoriza o órgão julgador a alterar as regras de ônus da prova. Não se pode confundir a regra que se inverte com a regra que autoriza a inversão. A regra que autoriza a distribuição judicial do ônus da prova é regra de procedimento, e não de julgamento. Pressupostos formais gerais. A redistribuição do ônus da prova pelo juiz depende da observância de 3 pressupostos formais. Decisão motivada. A redistribuição deve ser feita em decisão motivada, art. 373, primeiro, CPC. Embora prevista expressamente no CPC, a exigência de motivação para a decisão que redistribua o ônus da prova é um imperativo do art. 93, nona, da Constituição Federal. É preciso atentar, ainda, para um aspecto muito importante: as hipóteses normativas que autorizam a distribuição do ônus da prova pelo juiz são recheadas de conceitos jurídicos indeterminados. O inciso 2º do 1º do art. 489 do CPC reputa como não fundamentada a decisão que empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Interessante, ainda, o posicionamento de Eduardo Cambique, embora se refira à redistribuição feita em causas de consumo, serve como orientação geral: o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente, deve evitar a inversão do ônus probandi para todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta ou indefinida, o que é imposição diabólica. Para além de apontar as premissas fáticas da dinamização, a exemplo do predomínio das técnicas necessárias, o julgador deverá sempre discriminar sobre que fatos se aplicará a modificação probatória. Se a regra geral é a distribuição legal, os fatos não referidos expressamente na decisão do juiz não terão seus encargos probatórios alterados. Momento da redistribuição. O juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a decisão, de modo que a parte possa se desincumbir do novo ônus que lhe foi atribuído. Essa exigência está expressamente prevista na parte final do 1º do art. 373 do CPC, mas é aplicável a qualquer hipótese de redistribuição judicial do ônus da prova, inclusive nas causas de consumo. Trata-se de exigência que prestigia a dimensão subjetiva do ônus da prova e, com isso, concretiza o princípio do contraditório. O momento da redistribuição pode ser qualquer um, desde que permita à parte se desincumbir do ônus que acaba de lhe ser atribuído. No entanto, parece ser mais oportuna a redistribuição feita por ocasião da decisão de saneamento e organização do processo, como, aliás, expressamente indica o art. 357, terceira, CPC. É bom que fique claro, não é possível a inversão judicial do ônus da prova feita na sentença.
Se fosse lícito ao magistrado operar a inversão do ônus da prova no exato momento da sentença, ocorreria a peculiar situação de, simultaneamente, se atribuir um ônus ao réu, e negar-lhe a possibilidade de desincumbir-se do encargo que antes inexistia. O processo cooperativo, art. 6º, CPC, exige que a modificação do ônus da prova respeite a necessidade da prévia informação às partes dos novos encargos probatórios e permitir a atuação da parte para desincumbir-se do novo ônus a ela imposto. Por outro lado, exigir que a parte, apenas por vislumbrar uma possível inversão judicial do ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como da inexistência do fato constitutivo do direito do autor, é transformar em regra geral aquilo que foi pensado para ser aplicado caso a caso, ou seja, é considerar que a possibilidade de inversão feita pelo juiz equivale à distribuição do ônus da prova feita pelo legislador. Se isso acontecer, a decisão é nula, por violação ao contraditório. A previsão da parte final do primeiro do art. 373 do CPC encerra, assim, longa discussão doutrinária e jurisprudencial a respeito do assunto. No Superior Tribunal de Justiça, o tema já havia sido resolvido, no sentido apontado no texto e defendido desde a sua sempre, regra de inversão judicial do ônus da prova é regra de procedimento e, por isso, deve ser aplicada antes da decisão. A leitura dessa decisão é imprescindível para a compreensão histórica da discussão. Proibição de a redistribuição implicar prova diabólica reversa. A redistribuição judicial do ônus da prova não é permitida se implicar prova diabólica para a parte que agora passa a ter o ônus, art. 373, segundo, CPC, trata-se de um pressuposto negativo para a sua aplicação prática. Exatamente porque a existência de prova diabólica é muita vez o seu principal fundamento, a redistribuição judicial do ônus da prova não pode implicar uma situação que torne impossível ou excessivamente oneroso a parte arcar com o encargo que acabou de receber. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Estado brasileiro, em ação em que a parte pleiteava a condenação de empresa telefônica à indenização por danos morais pela realização de ligações indevidas de cobrança, recusou a inversão do ônus da prova, sob o enfoque do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, argumentou que seria impossível para o banco fazer prova da ausência de coação ou ameaça ao demandante. Em outras palavras, a modificação do ônus da prova não poderia ser feita na hipótese em que tornaria impossível que a outra parte dele se desincumbisse. Nas hipóteses em que identificada a hipótese de prova diabólica para ambas as partes, não deve haver a utilização da dinamização probatória. Em tal situação, deve ser utilizada a regra da inesclarecibilidade, de forma a analisar qual das partes assumiu o risco da situação de dúvida insolúvel, devendo esta ser submetida à decisão desfavorável. A regra geral de distribuição do ônus da prova feita pelo juiz. O primeiro do art. 373 do CPC consagra uma regra geral de inversão judicial do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova pelo juiz. Trata-se de regra que pode ser aplicada ex officio, em benefício de qualquer das partes. Mas não pode ser aplicada para simplesmente compensar a inércia ou inatividade processual do litigante inicialmente onerado. Com essa amplitude, é regra sem precedentes no direito brasileiro. O CPC consagrou, legislativamente e com aperfeiçoamentos,
a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na Argentina, onde foi bem desenvolvida, chamada de teoria das cargas probatórias dinâmicas. No Brasil, a teoria foi bastante desenvolvida e discutida, a ponto de haver precedentes judiciais que a aplicavam, independentemente da existência de texto normativo que a embasasse expressamente. Agora, a tratamento normativo expresso. Além dos pressupostos formais, já examinados, o juiz deverá verificar a ocorrência de ao menos um pressuposto material. Primeiro pressuposto material: prova diabólica. O primeiro do art. 373 do CPC autoriza a distribuição do ônus da prova nos casos em que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Essa é a hipótese clássica de inversão judicial do ônus da prova, reivindicada há muitos anos pela doutrina e aceita pelos tribunais. Segundo pressuposto material: maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Também é possível a redistribuição judicial do ônus da prova quando, à luz do caso concreto, revelar-se que a obtenção da prova do fato contrário pode ser mais facilmente obtida por uma parte em relação à outra. Neste caso, a redistribuição do ônus da prova feita pelo juiz visa a concretização da ideia de que o ônus deve recair sobre aquele que, no caso concreto, possa mais facilmente dele se desincumbir. Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade da discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional. A melhor condição de produzir provas é fato a ser objeto de prova. Trata-se, porém, de fato que pode ser presumido pela natureza da causa, prova prima facie, ou aferido a partir de declarações e documentos constantes nos autos. Entretanto, existem situações em que tal fato terá de ser demonstrado pela parte cuja carga probatória se reduzirá. A proposta de Danilo Knižnik, pensada para o CPC 1973, que não possuía dispositivo expresso sobre o tema, ajuda muito a compreender o primeiro do art. 373 do CPC e pode ser um ponto de partida doutrinário, embora a redação do dispositivo seja mais elástica do que o posicionamento por ele defendido. Para o autor, a redistribuição judicial do ônus da prova somente deveria ser cabível nos casos de a hipossuficiência probatória, quando o adversário da parte goza de posição privilegiada, por dispor de conhecimento técnico especial ou por ter em seu poder importantes fontes de prova, médico que detém o prontuário e os exames do paciente, b. inacessibilidade da prova, decorrente de conduta culposa ou desleal, por falta de cooperação/colaboração, do seu adversário, sendo que a conduta desleal que dificulta o acesso à prova deve ser punida e só aquela que inviabiliza o acesso à prova deve conduzir à dinamização do ônus probatório. Uma situação que pode ser imaginada é a possibilidade de alteração da situação fática no decorrer do processo provocar uma nova redistribuição dos encargos probatórios. Ou seja, pode ser que, após realizada a dinamização, a parte que, inicialmente, não detinha condição de arcar com o ônus de provar determinado fato venha a adquiri-lo e a situação contrária, em que a outra parte deixa de possuir a hipersuficiência probatória que legitimou a dinamização. Nas duas situações, seria viável uma nova redistribuição dos encargos probatórios,
desde que haja decisão motivada e a oportunização da parte se desincumbir desse novo ônus. A inversão do ônus da prova feita pelo juiz em causas de consumo. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial, ou judicis, por obra do juiz, do ônus da prova. Este é um dos casos previstos em lei a que se refere a primeira parte do 1º do art. 373, CPC. O art. 6º, 8ª, do Código de Defesa do Consumidor, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo, a, quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência, b, quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor. A, constatada a verossimilhança das alegações do consumidor, com base nas regras de experiência, o magistrado deve presumi-las verdadeiras, para, redistribuindo o ônus da prova, impor ao fornecedor o encargo de prova contrária. B. Verificando que o consumidor se encontra em situação de fragilidade e hipossuficiência probatória sem dispor de condições materiais, técnicas, sociais ou financeiras de produzir a prova do quanto alegado, o juiz deve supor que as alegações do consumidor sejam verdadeiras, determinando que a contraparte passe a ter o ônus da prova contrária. Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ou. Não são pressupostos concorrentes ou cumulativos, mas, sim, alternativos. A doutrina, que exige sempre a presença da verossimilhança, lembra que a tese de que os pressupostos sejam alternativos não implica a inversão baseada em alegações absurdas. As alegações não se dividem em absurdas e verossímeis. Entre esses dois extremos, há as que geram dúvidas, mas em que se encontra presente uma situação de insuficiência probatória, sendo justificada a inversão do ônus da prova. Caso a alegação seja absurda, o magistrado formará a convicção da inexistência da ocorrência do fato, sequer havendo a necessidade de inversão do ônus da prova, que depende de um estado de dúvida.